Salve, super bem-vinda, super bem-vindo. O Splash Show recebe, primeiro, um amigo, segundo, um ator incrível, que está... Fagundes, me ajuda, eu não sei se está reestreando, se está retornando, se está recomeçando. Baixa Terapia está o quê? Em cartaz, certamente. Sim, está em cartaz aqui no Clara Nunes, no Rio de Janeiro, mas, na verdade, é o complemento de uma longuíssima temporada, porque nós estreamos a peça em 2017. Ficamos 2 anos e meio, quase 3 anos em cartaz com ela, viajamos pelo Brasil, 27 cidades no Brasil, fizemos uma longa temporada em Portugal, 3 meses em Portugal, tivemos 60 mil espectadores em Portugal, fomos aos Estados Unidos com a peça também, aí veio a pandemia, nós estávamos com a estreia marcada para o Rio, tivemos que tirar a peça de cartaz, e retornando da pandemia, nós fizemos um finzinho de temporada em São Paulo, agora no fim do ano, e estreamos novamente no Rio de Janeiro, que era o que nós queríamos, depois de 350 mil espectadores com essa peça. Então, considero uma frequência razoável, bastante razoável, para uma pessoa como você. Agora, então, de fato, a pandemia obrigou esse ato, não tinha jeito. Se não houvesse a pandemia, isso que quer dizer, você teria continuado com a temporada? Com certeza. A gente estava com a estreia marcada para 1º de maio, aqui no Rio de Janeiro, quando a pandemia chegou, nós estávamos em cartaz ainda em São Paulo, tivemos que tirar a peça de cartaz de São Paulo e não pudemos vir ao Rio de Janeiro. Sim. E o Rio de Janeiro é a coroação, digamos assim, de toda essa grande temporada. A gente não podia deixar de tentar fazer pelo menos uma temporada de 5, 6 meses aqui no Rio antes de encerrar. E isso é mais ou menos a despedida dessa temporada? Eu pergunto porque, te conhecendo, o público te conhecendo, você é certamente um dos atores mais inquietos e fala, poxa, Fagundes, você está há 5 anos com essa peça em cartaz, mas para onde você está olhando agora? Eu quero saber se é o ponto final, um ponto vírgula, umas reticências. Na verdade, a gente ainda teria muita coisa para fazer, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Exato. A gente sabe que tem muitas praças ainda que a gente poderia visitar, é que o fazer teatral no Brasil é uma coisa muito complicada. Então, você depende, particularmente a nossa companhia, que não tem patrocínio nenhum, nem do Estado, nem nenhuma empresa. Sabemos. Então, nós dependemos única e exclusivamente da bilheteria, e isso cria, digamos, problemas adicionais à montagem e manutenção de uma peça. Mesmo assim, nós conseguimos ficar esses anos todos em cartaz e, naturalmente, se depender do público, ficaremos muito mais tempo ainda. Tomara. Agora, essa maneira de encenar, que no Brasil traz enormes dificuldades, eu gosto de frisar sempre, quando eu cito você e a tua companhia como exemplo, é uma opção tua, né? Eu acho que faz parte de como você vê o teatro. Seria mais fácil, talvez, pegar um subsídio, um patrocínio, alguma coisa assim, mas a maneira como você encara o teatro quase que exige que você funcione dessa maneira. Sim, é importante a gente falar, sempre que se fala de patrocínio, você é contra o patrocínio? Não, absolutamente, não sou contra, acho que o patrocínio é necessário, acho que o patrocínio devia ser uma política de Estado, não uma política de governo, particularmente para a cultura. As pessoas dizem, mas tem outras coisas mais importantes para serem tratadas com o dinheiro público, como a saúde, a segurança, o emprego, mas essas pessoas esquecem que é a partir da cultura que essas coisas todas se movimentam. A partir do momento que você se reconhece como nação, a partir do momento que você cria uma identidade como povo e que você entende a sociedade onde você está vivendo, é que essas coisas todas começam a ser discutidas. E é através da cultura. A cultura, a educação nada mais é do que propagação de cultura. Então, é importante que exista o patrocínio para isso, como existe o subsídio para, por exemplo, fábricas de automóveis, né? A fábrica de automóvel cria muito mais problemas do que qualquer peça de teatro pode criar, né? O automóvel cria acidentes, cria poluição, cria o trânsito. Uma peça de teatro não faz nada disso. O cinema também não, né? Mais ou menos, que você que está experimenta chegar numa peça do Fagundes 10 minutos antes, tem trânsito na frente, é um Mas caos. Olha,
Quem criou o problema para chegar atrasado foi o trânsito, não fomos nós. Tá bom. Sem argumento, sem argumento. Mas o que eu digo, eu estava tentando fazer um elogio, porque na verdade seria, e para você nem se fala, muito fácil abraçar um patrocínio e tudo. A tua opção, a opção tua como profissional de teatro, foi a de ser independente, foi de trabalhar nesse esquema. Apesar de eu ser a favor do patrocínio, como eu acabei de dizer, eu acho que o patrocínio é necessário, eu acho que tem uma coisa que o patrocínio trouxe para mim e que me deixou meio perdido, que foi eu perder a exata noção de até quando o meu trabalho está atingindo o maior número possível de pessoas. Porque a partir do momento que a minha bilheteria está sendo inútil, porque o trabalho já está pago, eu já fui patrocinado nele, eu tenho como manter aquele espetáculo em cartaz, tenha ou não público, eu acabo perdendo, para minha visão, eu acabo perdendo essa referência da vinda do público, do interesse do público. O público veio porque ele está interessado, ele está vindo há anos. E eu tenho 350 mil pessoas que se interessaram, e se você não viu, só você não vai ver. Exato. Né? É isso que eu quero medir exatamente quando eu não tenho patrocínio. Eu tenho essa medida exata a partir do momento em que eu vejo as casas lotadas. Aí a gente está falando do patrocínio muito de pessoas jurídicas ali, na verdade, mas ter esse modus operandi, vamos dizer assim, até te proteger não é o melhor verbo, mas te distanciou dessa turbulência, por exemplo, dos últimos 4 anos, onde, obviamente, a cultura que dependia de um patrocínio do governo, né, mais institucional, sofreu. Isso te permitiu um distanciamento disso aí, você não dependia disso. Né? Isso foi uma coisa que sempre me preocupou a minha vida inteira. Eu nunca trabalhei com patrocínio. Eu sou de uma geração que a gente entrava no banco e pedia um empréstimo para montar uma peça e depois tinha que pagar o banco, vender o automóvel, vender apartamento, se a peça não fosse bem. Então, eu sou dessa geração e me mantenho fiel a esse tipo de raciocínio. Então, até porque eu acho que a arte, de uma certa forma, tem que ser totalmente independente. Ela tem que ser independente de qualquer tipo de censura. E se você parar para pensar num determinado aspecto desse tipo de patrocínio que a gente tem, é uma espécie de censura. Tem sempre um gerente de marketing que vai julgar se a sua peça merece ou não ser patrocinada. E isso é uma espécie de censura. Eu tenho, nesse modo de trabalhar, plena liberdade para fazer o que eu quiser, porque eu arco com as minhas consequências. Né? E se ela funciona com um gerente de marketing, que dirá com, digamos, um ministro ou secretário da cultura que, do seu gosto, da sua vontade pessoal, não quero privilegiar isso, não quero privilegiar aquilo. Disso nós você também tivemos um exemplo crudelíssimo disso nos últimos 4 anos, né? Exatamente. Onde uma política governamental e não de Estado resolveu proibir a cultura de uma certa forma, né? Desmantelar, na verdade. É até um clichê, né? Mas é um desmantelamento de fato, como se fosse um projeto arruinar com isso tudo. Foi um projeto, né? Foi um projeto. Ao mesmo tempo, você passou ao largo disso. Não porque você não se envolvesse com política, eu acho que as tuas opiniões, as tuas atitudes são claríssimas para mim, mas que talvez você, só para a gente encerrar esse pedaço, que a arte não deveria se misturar com esse tipo de envolvimento. Eu penso que a arte tem que ser livre. A arte não pode ter carteirinha. Eu acho que você pode ter, sim, as suas opiniões políticas, você pode ter o seu partido de preferência, você pode ter o seu candidato de preferência, deve ter, como cidadão, você tem que participar politicamente dos destinos do seu país, mas eu acho que não pode ser partidária. A arte tem que ter liberdade, inclusive, para poder criticar aqueles que você ajudou a eleger, né? Tem um amigo meu que disse que, inclusive, não existe arte de direita, porque, a princípio, se você quiser fazer alguma coisa, é porque você tem que questionar as coisas. E, a princípio, né? A direita não gosta de questionamentos. Não muito, né? A gente estava falando sobre essa independência que você privilegia, né? Prioriza, na verdade, como artista, como performer, como tudo. E isso
não deixa de lado, aliás, só alimenta uma curiosidade enorme que a gente sempre tem. Vamos brincar que a gente é da mesma geração, a gente quase é, e quem viu como eu, teve o privilégio de acompanhar uma carreira como a sua, fala assim, há sempre uma curiosidade para onde ir. Para onde está indo a sua curiosidade em termos de atuação, de formatos cênicos e de propostas? Eu fico curioso, Fagundes. Eu sempre tive essa visão, digamos assim, do meu trabalho, de que a gente deve fazer alguma coisa que pelo menos modifique um pouco as pessoas que nos assistirem, né? Eu gosto de pensar que uma boa peça de teatro é aquela que faz o público pensar 5 minutos até o estacionamento, né? Se eu conseguir fazer o público pensar nesses 5 minutos, eu cumpri parte da minha função social. E, naturalmente, se eu quero discutir alguma coisa, se eu quero instigar as pessoas a serem modificadas por algum tipo de pensamento, eu quero me comunicar com o maior número possível de pessoas, sim. Né? Então, sim. Eu estou sempre tentando mesclar, e se você pegar o meu currículo, você vai ver que eu consegui fazer isso. Eu tento mesclar, digamos, um passo adiante no sentido estético ou de propostas literárias e dramatúrgicas diferenciadas, com 2 passos atrás no sentido de falar assim, peraí, vamos ver se o seu José e Dona Maria são capazes de entender agora o que eu estou querendo fazer. Então, se eu puder misturar, digamos, uma vontade de renovação estética com uma comunicação muito grande, eu vou fazer isso. Senão, eu vou privilegiar a comunicação muito grande. Certíssimo. Isso é possível de fazer no teatro. Agora, se eu fizer a mesma pergunta com relação à teledramaturgia, onde, óbvio, a gente sabe que é um trabalho muito maior no sentido de as tomadas de decisões, você considera as suas opções na teledramaturgia também, eu considero que sim, mas eu queria te ouvir, ambiciosas, arriscadas, muitas vezes ousadas, assim? Sim, eu não posso deixar de notar isso, eu tive, na minha carreira televisiva, digamos assim, uma sorte extraordinária, né? Uma sorte que só alguns atores da minha geração tiveram, que foi de pertencer a esse núcleo de criadores, entre eles autores, diretores, produtores, próprios sistemas de televisão que estavam no seu auge, né? Sim. Então, eu peguei os melhores autores de telenovela da Rede Globo, que era a melhor emissora de televisão na época em que eu fiz, com produções impecáveis, e durante décadas, foram 20, 30 anos de telenovelas memoráveis que eu tive a sorte de fazer. Então, eu posso dizer que eu consegui, sim, também fazer isso, e consegui, inclusive, dentro desse projeto de comunicação extremo, que foi a teledramaturgia nessas décadas, eu consegui inovar, eu consegui arriscar. Eu me arrisquei como ator, inclusive. Eu me arriscava propondo coisas diferentes na minha interpretação, saindo, digamos, do rame-rame que as pessoas esperavam que eu entrasse, eu não entrava nunca. Eu consegui me surpreender, surpreendendo o público, inclusive, às vezes, com desagrado de algumas pessoas. As pessoas, às vezes, não gostavam imediatamente do resultado do meu trabalho, mas eu sei que se a gente for analisar agora, e está aí a Globoplay, o Canal Viva e o Diabo para a gente ver com mais calma, a gente vai ver que eu tinha razão em muitas das coisas que eu nada como ter a percepção de que você estava certa, que as brigas foram compradas porque valeram a pena ser compradas, exatamente. Mas esse risco, esse assanho, vamos chamar de assanho, eu acho que você tem até hoje, porque esse próprio formato, você disse muito bem, você participou de um arco incrível e talvez dificilmente seja produzido de teledramaturgia, que a gente viveu uma era de ouro. Eu como telespectador e eventualmente jornalista, e você como ator. Mas no momento onde surgiu outras possibilidades, você abraçou. Você entrou em projetos que não, né, a gente fala, por exemplo, daquele da HBO, que não são uma novela convencional. Eu queria que você me contasse sobre o seu... você se arrisca... Aqui essa altura, vou falar, basicamente você podia encostar as costas no sofá e falar assim, beleza, né? Não, tem uma ansiedadezinha assim, inclusive você citou
um trabalho, mas eu posso citar um outro que tá no ar ainda, que não, já saiu do ar, mas de qualquer forma foi feito, que foi um trabalho que eu fiz na TV Cultura, agora os 200 anos de sim, também. Né? Totalmente fora da curva. Completamente fora da curva, uma nova experiência do Luiz Fernando Carvalho, contando a história do Brasil à maneira dele, que é uma maneira bastante criativa, esteticamente falando, e que proporcionou para cada um de nós, intérpretes do seriado, arriscar dentro da sua profissão com um trabalho que você não poderia fazer normalmente em qualquer outra emissora de TV aberta. Né? Então, tá aí no ar um programa aqui, né? E a tua vontade de fazer esse tipo de coisa. Mas é fácil dizer para você, eu queria que você colocasse um contexto, que tem uma carreira brilhante, que tem uma posição, você aposta. Um ator ou uma atriz começando agora, você acha que ele ou ela navegam em águas mais sérias, talvez, do que quando você estava começando, com seus 20 anos ali, na televisão? Eu acho que deve fazer isso. Eu acho que o ator jovem, principalmente o ator jovem, mais do que aquele que já está estabelecido, deve começar arriscando. Eu gostaria que ele começasse arriscando. Foi o que eu fiz quando eu comecei. Quer dizer, as pessoas falam assim, não, você agora pode arriscar, coisas que você não podia fazer antes. Mas não, eu sempre fiz isso. Se você pegar realmente o meu currículo e tentar acompanhar as coisas que eu fiz todas, que foram inúmeras, porque eu sempre tive essa ansiedade, você vai ver que lá em 1969 eu já estava buscando trabalhos na TV Cultura. Eu fiz teleteatros na TV Cultura que ator nenhum queria fazer, porque era uma coisa experimental, e eu estava lá experimentando com 20 e poucos anos de idade, e não parei de fazer isso. Eu não parei de fazer programas na TV Cultura, porque eu queria usar a televisão, principalmente a TV aberta, de uma forma diferenciada do que o streaming, do que o stream, né? Como é que fala? Stream tá certo. O stream aplicava. Então, eu queria fazer televisão de uma forma diferente. Eu ia buscar a TV Cultura. Então, isso com 20 anos, com 25, com 30, eu nunca parei de fazer isso. Né? Adorei, porque você justamente falou assim, se você é jovem, em outro patamar também, eu falo com jovens jornalistas, vou a faculdades, universitários, e falo, qual é o futuro da televisão? Eu falo, você está perguntando para mim? Quando é você que vai fazer o futuro da televisão? Eu imagino que as mesmas possibilidades que você via na tua juventude, esse jovem ator, essa jovem atriz, não deve temer, pelo contrário, pelo que você disse, deve abraçar. Mas eu acho que tem que, né? Principalmente hoje em dia, que a gente não tem mais aquela estabilidade que a TV aberta proporcionou para uma... Fora isso. Né? Então, já que você não tem essa estabilidade, ouse, né? Se jogue, faça coisas diferentes. O que pode acontecer com você de ruim? Nada, você vai estar só se recriando, né? Sim, mas minha provocação a gente está num admirável mundo novo, muitas possibilidades, ou a gente está em momentos preocupantes? Você é mais otimista ou mais pessimista com relação a essas possibilidades? Porque você pode olhar isso tudo e falar assim, meu Deus, para que lado eu vou apontar? Acho que eu vou esperar ver qual que dá certo, qual que não dá certo para investir. Ou você fala, mete a cara? Eu estou usando muito uma frase do Ariano Suassuna, ultimamente, que ele dizia que o otimista é um ingênuo e o pessimista é um amargo. Eu sou um realista esperançoso. Eu acho que eu tenho caminhado nesse sentido, porque o que pode acontecer pode ser muito desastroso para a cultura em geral, mas pode ser a abertura de caminhos maravilhosos se a gente souber trilhá-los certamente. Então, pode ser desastroso em que sentido? Essas companhias de streaming, elas estão visando o lucro. Elas não têm nenhum projeto cultural, elas não têm nenhuma ideia de propor nada para a população, elas não querem enriquecer culturalmente as pessoas, elas querem quantidade. E quanto mais quantidades elas tiverem, mais assinantes elas terão e a coisa vai dar certo. Mas isso pode ser uma bolha. Isso pode ser uma pirâmide, pode chegar num determinado momento que eles não consigam mais o número de assinantes que eles querem para o desenvolvimento econômico que eles imaginam, e eles resolvam parar com isso. Só que, enquanto isso, eles destruíram tudo que tinha acontecido antes e que era bom.
A TV aberta, por exemplo, é uma das destruições que o streaming está causando. E é uma pena, particularmente no Brasil, né? Porque a TV aberta no Brasil atinge 70, 80 milhões de pessoas com um capítulo de novela. Nenhum streaming atinge esse tipo de Chega público. nisso, nem pensar. Todo dia, né? Todo dia. Né? Então, a gente sabe que o Game of Thrones, o último capítulo lá nos Estados Unidos, atingiu 18 milhões de pessoas. Isso não é nada para nós. É troco para a novela, né? Troco. É troco para a novela. E nós estamos abrindo mão, principalmente os donos das emissoras, estão abrindo mão dessa maravilha que é a TV aberta, em troca de uma insegurança que é o streaming. Então, nós podemos estar vivendo esse desastre aí. Pegando o teu paralelo aí, de fato, talvez a novela nem tenha mais essa influência, mas as novelas, e você fez várias delas, que tinha uma consequência para o Brasil, né? Discutia, ainda que de uma maneira, às vezes disfarçada, às vezes velada, mas você tinha mensagens, às vezes nem tão subliminares assim, que de certa maneira moldar talvez seja um pouco forte, mas que sacudir um pouco a maneira do brasileiro, esse 70%, 80% pensar. É disso que a gente está abrindo mão, você está falando? Eu acho que sim, principalmente porque a novela na TV aberta, ela proporciona uma coisa que o streaming não proporciona, que é o fato de que esses 40 milhões de pessoas estão assistindo ao mesmo tempo aquele produto. Então, no dia seguinte, aquelas 40 milhões de pessoas vão discutir aquele mesmo tema. O streaming não proporciona isso, é muito difícil. Eu vi aqui um seriado assim maravilhoso, você viu, Zeca? Não vi. Bom, acabou o papo. Até você ver, eu já estou vendo outro. Então, nós não temos aí, digamos, essa discussão democrática que a TV aberta permite. Eu acho que essa é uma perda essencial da TV aberta. O fato de que todo mundo está vendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e você já viu certamente discussões assim, já entrevistei alguns autores americanos, de Breaking Bad, de Mad Men, falar, é uma época de ouro. Só que essas talvez não sejam as que você está falando. Claro que Mad Men e Breaking Bad são um pouco fora da curva, mas isso, quando acontece, é quase uma exceção. De fato, a maioria é para ter mais cliques, mais audiência. Mas você acha que você vê alguma qualidade de dramaturgia nos streamings, eventualmente? Claro que tem, mas é isso eu sempre falei, que a nossa diferença, por exemplo, da indústria cinematográfica brasileira para a indústria cinematográfica americana, basicamente é de quantidade. Porque o americano, ele produz 1000 filmes por ano. Nós produzimos 100. É fácil desses 1000 filmes por ano americanos você tirar 10 obras de arte. Agora, você não tira 10 obras de arte de 100 filmes produzidos. Se você conseguir uma, já é uma coisa maravilhosa. Estatisticamente, você consegue entender isso. Se nós produzimos muito, nós temos muito mais chance de ter a excelência do que se nós produzimos pouco. A TV aberta produz e produziu muito, por isso nós tínhamos uma excelência. O streaming tem também muita produção. Então, você consegue tirar, sim, do streaming grandes seriados. Eu sou apaixonado por pelo menos uns 30 seriados que eu assisti do começo até o fim, e é pouco esses 30, porque eu sei que tem mais outros 50, porque eles produzem 10 mil por ano. Claro. Só nos Estados Unidos, né? Inclusive um monte de trash, né? Um monte de seriado que não vale a pena ser passado a segunda principalmente um monte de trash. Porque esse monte de trash você acaba não vendo. Você vê o primeiro episódio e abandona, né? Mas é isso. Olha, por enquanto a gente está falando de produção, devolvo. Você acha que o público desacostuma? Eu cheguei a pensar nisso e até falar na época da pandemia que talvez houvesse uma migração do público para esses streams, para séries mais curtas, e seria difícil talvez voltar depois, falar, olha, agora eu vou te contar uma história que vai acabar só daqui a 8 meses, né? Você acha que o público muda a maneira como ele está assistindo televisão? Não, do público, não, do ponto de vista do público. Sabe que teve um período na dramaturgia, naquela época áurea da dramaturgia,
em que as cenas eram longas, né? As cenas tinham 10, 15 minutos, né? Até a década de 70, eu acho que foi na década de 70 que veio o MTV, né? Foi na década de 70. 80, e que começou... Na década de 80. O MTV, com aqueles clipes, criou uma linguagem rápida, uma coisa que você via em 30 segundos, você via 180 cortes, né? Era uma coisa que te dava até taquicardia. Então, a dramaturgia começou a querer fazer isso também, porque, digamos, era coisa moderna a ser feita. E destruiu, digamos, essa estrutura de cenas longas. Hoje você pega uma novela e você vê que um capítulo tem 70, 80, 90 cenas. Antigamente tinha 20. Eram cenas de 10 minutos, cenas de 15 minutos. Eu cheguei a fazer cenas de 20 minutos. Uma cena, uma única cena, 2 atores, 20 minutos. Então você fala assim, hoje em dia o público não está acostumado, as pessoas dizem, por causa desse ritmo que se imprimiu de décadas para cá. Mas é mentira, porque se você vê nos Vale a Pena Ver de Novo, no Canal Vivo, o público fica encantado com as novelas de 20, 30 anos atrás que tinha cenas longas. E veja bem, se a gente for falar de Pantanal, um sucesso recente também, ela é old school, vamos combinar, né? Pantanal é super old school, né? Sim, claro, ela voltou com aquele ritmo de você contar e mostra o boi andando e conta contemplativo, e usa a música inteira, a narrativa mais lenta, e o público ficou apaixonado, claro, porque exato. Não existe essa regra. Essa regra, ela não pode ser aplicada a tudo. Você tem que ter a sua forma de contar a história, que é algo que o americano faz muito bem, né? O americano faz muito bem. Você chega para um produtor e diz assim, eu tenho uma história aqui que é de uma família de embalsamadores. Aí você fala assim... Six Feet Under, maravilhoso. Como é que eu vendo? Uma família de embalsamadores? Não, e é humor. Ainda tem humor. E eles fazem, e dá certo, 6 temporadas. Então, o que se chama obra-prima, o Shakespeare moderno, eles falam que é Breaking Bad, por exemplo. Eles falam, olha, eu tenho uma série aqui sobre um professor de ciências que começa a fazer droga para pagar... né? Imagina o pitch disso aí, né? É isso, né? Como é que ele vendeu isso? Ele vendeu porque ele contou de uma forma tão fabulosa aquela história que você vai atrás. Então não tem regra. A regra conte uma boa história. Entretenha-me, conte uma boa história, exatamente. O que nos leva, porque... já, infelizmente, estamos terminando essa conversa maravilhosa, o que leva de volta ao teatro. Falamos de inovação, falamos de coisa, de linguagem picotada, de linguagem contemplativa, e aí você está em cartaz com a forma mais antiga de interpretação, que, milênios depois, encontra 350 mil pessoas que adoram sentar numa cadeira e serem conduzidas no tempo que você determina, que o palco determina. Que magia é essa? Eu acho que a magia é de que nós ainda somos contadores de história em volta de uma fogueirinha. Enquanto nós não nos esquecermos disso, as plateias ainda vão sentar ali, não vai ter a fogueirinha, mas elas vão ter uma poltrona confortável, com ar-condicionado, em silêncio, no escuro, e isso ainda vai ser revolucionário. Eu acho que o teatro ainda vive porque é revolucionário nessa sua antiguidade, né? O teatro é o cadáver mais antigo da história da arte universal. Ele está morrendo há mais de 5.000 anos e ninguém consegue enterrar. Ainda bem. Última pergunta mesmo, porque muita gente, isso é natural, isso aconteceu muito com artistas que eu entrevistei, por exemplo, Marisa Monte, faz uma música, o Calma, por exemplo, e ela lança na pandemia. E tu fala, a música da pandemia, Marisa tá pedindo calma. Aí ela fala, essa música é de 2016, é sobre um casal que tá se separando e tal. Então, a pandemia faz a gente ver coisas, né, em função do que está acontecendo. Baixa terapia, certamente dessas pessoas que estão indo assistir você agora, tem alguém que já assistiu, você sabe quantos reincidentes você tem na sua plateia, são vários. De alguma maneira, assistir Baixa Terapia hoje, eu assisto uma peça diferente do que na estreia, 4 anos atrás, 5 anos atrás? Não, eu acho que a peça continua, eu acho que talvez agora mais atual do que em 2017.
Em 2017 era um assunto interessante a ser abordado, eram assuntos interessantes a ser abordado, o público ria muito com a peça, o público continua rindo muito com a peça, mas hoje a peça é mais atual, digamos, do que em 2017, até porque, por causa da pandemia, alguns desses assuntos sofreram uma pressão muito grande e eles estão explodindo de uma forma que em 2017 não tinham explodido ainda. É verdade. Sobretudo, sem dar muito spoiler, na convivência entre casais. Não, sem spoiler, mas a gente fala de casais e a gente fala de relações. E essas relações, na pandemia, inevitavelmente, ficaram à flor da pele. Eu acho que essa leitura que eu proponho, as pessoas talvez vão ler de outra maneira essas relações. A gente sentiu na vinda do público depois da pandemia que eles riam muito ainda, que eles riam a bandeiras despregadas, mas que tinha por trás desse riso uma certa atenção que a gente não percebia em 2017. Tá vendo? Eu acho que foi o que a pandemia criou para nós, né? Eu acho que é o caso. Essa sensibilidade um pouco mais apurada da parte da plateia. Acho que é o caso da gente assistir de novo. Mesmo quem já assistiu vai assistir de novo e vai gostar. E eu sou um reincidente seu na plateia, na entrevista, na amizade. Um prazer. Olha, a gente nem falou de viagem. Depois você me pergunta de Namíbia, a gente fala, tá? Que eu vou te mandar para lá. Esse é outro assunto. Quando e se você tirar folga, eu te conto da Namíbia, tá bom, querido? Você sabe que eu sigo muito as tuas dicas, né? Eu sei, e muito me orgulha isso, muito me orgulha. Falamos mais, para variar. Muito obrigado, conversa linda. Espero você lá no Clara Nunes, hein? Não precisa nem convidar. Beijo. Tchau, querido. Qual?